Irmãos, vamos orar novamente, pedindo a direção de Deus. Que Deus continue falando poderosamente em nossos corações. Hoje à noite, o nosso amado irmão Walter vai trazer a palavra, e amanhã nós vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui. Nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado. Nós precisamos aprender a abençoar os irmãos. No Velho Testamento dizia assim: não venham com mãos vazias. Sempre nós temos uma bênção para compartilhar, encorajar, advertir, edificar e consolar os irmãos. Esse é o corpo de Cristo. Então amanhã vai ser uma reunião justa assim. E que estejamos, à noite, o irmão Walter. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, continue, Senhor, falando no nosso coração. Nós ansiamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Conquista o nosso coração, a nossa mente. E que realmente, Pai, haja um arrependimento profundo em nossas vidas. Um voltar para Ti. Voltar para aquilo que é central, e que Cristo seja a esfera, o terreno, o ar que respiramos para nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus capítulo 13, quando fala das parábolas e fala da palavra, no final, no 13, 23, faz uma conotação. E talvez essa manhã você esteja falando assim: mas Oswaldo, tudo isso é maravilhoso, mas como que eu vou fazer tudo isso? A verdade é que você não vai fazer tudo isso. É Deus a fazer tudo isso através de você. Então nós vamos sair agora, eu vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso. Não, amados irmãos. A primeira coisa que nós temos que fazer é aos pés do Senhor e pedir que Ele nos oriente, nos capacite, nos dirija, para que os seus interesses, o que está no coração de Deus, deve ser aquilo que deve estar nos nossos corações. O que está no olhar de Deus deve ser aquilo que deve estar no nosso olhar. O que está na mente de Deus deve ser aquilo que deve estar na nossa mente. É isso que Deus está fazendo. E é isso que Deus vai conformando os seus filhos à imagem e semelhança de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui, amados irmãos, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 a 1. Amados irmãos, nós fomos chamados para produzir frutos. E é isso que nós vamos falar lá em João capítulo 15. Já foi estudado pelo irmão Walter, esse capítulo. No dia que o irmão Walter trouxe, realmente nós não estávamos lá, pena que não foi gravado, mas nós precisamos, amados irmãos, nos ater. Quando Deus fala tudo pela sua palavra maravilhosa em João, que tem 80%, não tem nos livros sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que repetem praticamente a mesma coisa, numa outra visão e complementação. Evangelho de João, não, porque o Evangelho de João ele vai ser escrito no final da vida de João. São os últimos escritos, quando a igreja já sofreu a ruptura. Quando Deus chama Tiago, quando Deus chama Pedro, ele estava lançando as redes, mas quando ele chama Tiago e João, ele estava consertando as redes. Então o Evangelho de João é para quê? Consertar as redes, colocar a igreja no prumo, na centralidade de Cristo, de uma vida de união com Cristo. Uma vida da família de Deus, onde Cristo é o cabeça e nós temos uma vida de união com Cristo. Por isso, amados irmãos, nós somos os ramos, e aqui abrange capítulo 15, eu vou citar somente, vocês leem em casa.
Você tem uma vida de união com Cristo, do versículo 1 a 11. Você tem uma vida de união com os irmãos, do 12 ao 17. E você tem uma vida de separação do mundo, 18 a 25. E tem uma vida de união com o Espírito Santo, que é 26 e 27. Então, tudo depende na nossa vida de sermos a base inicial, justificados. Fomos aceitos por Deus. A justificação é uma coisa tremenda, abrangente, que nós deveríamos ter. Romanos 5 tem 5 glórias da justificação. Se você ler do versículo 1 até o 8, são 5 glórias da justificação. Pela graça e misericórdia de Deus. Diante da justificação, amados irmãos, se as nossas vidas estão corretas diante de Deus, firmadas na justificação plena, poderosa e eficaz na cruz, então, amados irmãos, tudo na nossa vida, ele caminha para a glória de Deus. Mas quando nós não solidificamos as nossas vidas no fundamento que é Cristo, nós vamos tentar construir a nossa vida em cima do fundamento com Cristo, com recursos materiais, humanos, carnais, religiosos. Tudo que é de Deus deve conferir com o seu Filho. E Ele não tem nada para mim e para você fora do seu Filho. E dentro, no seu Filho, Ele tem tudo para mim em todos os aspectos da nossa vida. Se a pessoa perguntar para mim ou para você, bom, minha vida está escancalhada, qual o remédio? Cruz. A minha vida conjugal é cruz. Estou enfermo, é cruz. Nós não temos outro remédio, nem a Bíblia tem outro remédio para mim e para você, a não ser Cristo e esse crucificado e esse ressurreto. Então, amados irmãos, nós sabemos que com frequência nos perturbam, nos cansam, nos questionamentos ansiosos. Nós somos humanos. Nós temos horas difíceis, horas que não sabemos o que fazer. Mas Deus sabe. Nós temos que perguntar para Ele. Nós temos que perguntar para Ele. Olha, Moisés, o que o Senhor quer, Senhor? Moisés é tão tremendo, amados irmãos, que Moisés diz assim, olha, Deus disse para Moisés, Moisés, esse é o povo que você tirou do Egito, é o seu povo. Moisés falou, não, Senhor, não foi eu que tirei, foi o Senhor. Ele não é o meu povo, é o seu. Irmãos, toda a glória, toda a honra de quem? Nós temos um costume, e eu acho que isso é muito agradável. Num certo sentido, você pode fazer isso com o coração certo, correto, mas é melhor não fazer. Se ouve a mensagem, depois se abraça, irmão, você pregou maravilhosamente bem. Não faça isso. Não faça isso. Mas o Mestre tem tal bênção para todos nós, e tal paz e descanso perfeitos, e tal alegria e força. Se o quê? Amados irmãos, se nós mantivermos uma atitude correta diante de Deus, diante do seu Filho, diante do Espírito Santo de Deus, se nós tivermos uma atitude correta diante dele. E qual a atitude correta que Jesus toma? Vamos lá para João, capítulo 5. Olha só, irmãos. E aqui é a hora que, como diz aí na roça, nós estamos na roça que a porca torce o rabo. Porque aí nós vamos entrar naquilo que nós não gostamos. Não vou entrar no tratamento do eu, vai ficar para outra vez, vai lá na comunidade. Mas, meus amados irmãos, o nosso modelo não é Jesus? O que Jesus veio fazer? A obra do Pai. Como Jesus vivia? A minha comida
e bebida a fazer a vontade do meu Pai. De que ele dependia? Eu subo lá para o monte que vou orar com o meu Pai. Eu sou submisso ao meu Pai. Eu sou obediente ao meu Pai. Eu vim trazer a glória para o meu Pai. E João 17 ele diz: Pai, eu já te glorifiquei. Restitui a glória que eu tinha antes. Qual deve ser, amados irmãos, a atitude dos filhos de Deus? Tudo para a glória do Pai. Mas tudo para a glória do Pai passa pelo seu Filho. Porque só o Filho pode glorificar o Pai. E nós podemos glorificar o Pai somente através da vida do seu Filho em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Senão não tem conotação de adoração a Deus. Olha que Jesus diz, João 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Esse nada aqui, amados irmãos, volta para nós, e Jesus vai dizer para nós agora: sem mim nada podeis fazer. É interessante que Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele diz: eu não posso fazer nada sem meu Pai. E nós, miseráveis, queremos fazer as coisas para Deus sem Ele. Jesus continua: senão aquilo, somente aquilo que vir fazer o meu Pai. Porque tudo o que este Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Vamos para o 30. Novamente. Eu nada posso fazer de mim, irmãos, como tem de nós na obra que nós falamos que é de Deus, para Deus. E tudo que é de nós para a obra de Deus, para o serviço de Deus, não serve para Deus. O que serve para Deus é o que emana da fonte que é Cristo. Fora disso, amados irmãos, não serve para Deus. Porque traz a glória do homem, nós colocamos o homem lá em cima. Amados irmãos, olha a vida de Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se esvaziou, se humilhou, foi servo, obediente, morte de cruz. Aí ele vai dizer para mim e para você: tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Jesus desceu, amados irmãos, presta atenção, para que através dele nós também podemos descer. Mas através da sua vida de ressurreição, uma vida ascensional, subir. Não tem outro caminho. Então ele vai dizer assim: e nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro o quê? A minha própria vontade. E sim daquele que me enviou. Amados irmãos, se Jesus diz assim: eu não posso fazer nada, e nós, miseráveis pecadores, queremos fazer tudo sem Cristo, aí os nossos descaminhos, as nossas lambadas da vida, os nossos erros grosseiros, porque nós queremos fazer sem Cristo. E sabe o que Jesus vai dizer? Vocês não são a videira, vocês são o ramo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Meu pai trata os ramos, não a videira. Quando aqueles podadores, eles não podam a videira, eles podam os ramos. A videira é santa, perfeita, é Cristo.
Quem precisa ser podado? Aqueles que forem enxertados em Cristo Jesus, que somos nós. Esses têm que ser podados. Então o ramo nasce da videira. Ali ele vive, ali ele cresce, ali ele dá fruto no devido tempo. O ramo não tem outra responsabilidade senão o quê? Permanecer na videira. Você quer ver quando nós erramos e as cartas orientam a gente? A igreja da Galácia. Corris bem. Quem é que enfeitiçou vocês? Vocês estão saindo da graça? Vocês estão voltando para a lei, para o judaísmo? Muitas vezes assim, amados irmãos, começamos em Cristo e queremos terminar a nossa vida conosco mesmo, sem Cristo. Aí é um desastre, porque o quê? Não há fruto. Fruto é um testemunho da nossa vida que habita, permanece uma vida de união com Cristo, dá fruto. Se não tem uma vida de união com Cristo, não dá fruto. A vida de união sem Cristo dá fruto do Oswaldo, que parece bom, mas é genérico, não presta. Se alguém comer aqui de lá, vai ser intoxicado. Mas se comer o fruto que procede de Cristo, vai ser alimentado, abençoado, restaurado, fortificado, porque é a vida de Jesus. Apenas receber da raiz do caule, seiva e alimento, isso é a nossa vida, permanecer. Fique aqui, olha Boaz e Ruth. Fala para o Ruth, não saia desse campo, não saia desse terreno, não saia dessa esfera, não saia dessa atmosfera, não saia de Cristo, porque aqui é o campo da graça de Deus. Não saia, porque a graça é sustentadora, reparadora, ela é libertadora, é provedora. Nós temos um trono de graça. É o Deus de toda graça que nos fortalece, nos restaura. Não saia de lá. Mas o homem, ele vai perdendo a visão. Porque Deus deu inteligência para o homem. Aí ele passa a ser um orador excelente, traz uma palavra verdadeira. Para Deus não vale nada. A palavra de Deus, deles, amados irmãos, é a palavra de Deus. Pérola, no chiqueiro dos porcos é pérola, porque é a palavra de Deus. Deus vela para a sua palavra, para se cumprir, mas não traz a glória de Deus. Traz a glória para quem? Para o homem. Para o homem. Por isso, uma boa parte das assembleias estão adorando homens. Quem vai pregar? Esse sim. Quem vai pregar? Esse não. Mas irmãos, se nós, pelo Espírito Santo, apenas conhecêssemos o nosso relacionamento com Jesus Cristo, tudo seria diferente. Em vez de haver cansaço da alma, uma exaustão da alma, abatimento, nós teríamos um fortalecimento, um descanso, um vigor renovado constantemente. Por quê? Porque a seiva vem da videira, vem de Cristo. Ele é um manancial de águas vivas, amados irmãos. Por que água? Porque vivas? Porque a água é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e é eficaz. Isso quer dizer o quê? Que ela traz vida, e ela tem poder para mover os nossos corações. Tempo para uma comunhão íntima com o Senhor. Nós temos muitas vezes preocupado em ânsia de produzir fruto. Não quero produzir fruto, quero servir, e deve servir. Mas presta atenção, nós temos que servir partindo da dependência, da união, da comunhão com a videira verdadeira que é Cristo. Tudo que não sai de Cristo é do homem, não traz a glória de Deus. Aparentemente, pode as pessoas acharem, mas não traz a glória de Deus. Amados irmãos,
Então, na ânsia de produzir fruto, nós corremos e queremos produzir fruto, como se nós fôssemos a fonte. Nós não somos a fonte, nós somos o ramo. A fonte é Cristo. Quando o ramo sai da fronte, ele morre. Toda a nossa vida deve emanar de uma vida de união, de comunhão, de permanecer em Cristo, que é a nossa videira verdadeira. E enquanto nós permanecemos em Cristo, o nosso Pai, amoroso, bondoso, disciplina-nos porque Ele nos ama para uma vida de santidade parecida com o seu Filho. O que nós podemos tirar de alguma coisa dessa videira, essa relação entre videira e ramos? Amados irmãos, Neemias é um homem que permanecia em Deus. A dificuldade vinha, ele estava em Deus. A mão de Deus estava sobre ele. A dificuldade vinha, ele orava. Ele buscava a Deus. E diziam para ele: você é um fraco. Neemias sabia. Ele sabia. Mas ele era um forte. Porque Deus estava com ele. Ele estava dentro do propósito de Deus, construir o muro. E dentro do propósito de Deus, amados irmãos, preste bem atenção, não há inimigo no céu, na terra, em qualquer lugar, que possa suportar o poder de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Não pode. Se nós estamos diante da mente de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus está pedindo, amados irmãos, se Deus está na frente, Ele é a minha retaguarda. Mas se Deus não está na frente, não tem retaguarda. O inimigo entra e sai. Vamos ver alguns pensamentos, amados irmãos. O primeiro deles, essa manhã, nós precisamos aprender o que é uma dependência absoluta de Deus. Nós temos uma dependência absoluta de Deus? Não. Nós precisamos aprender, amados irmãos, porque há uma escola, e a escola é o próprio Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração, e tereis humildade e mansidão. Amados irmãos, não vem do ramo, vem da videira, que é Cristo. Paulo diz assim: vocês precisam ganhar a bondade, a humildade de Cristo, a graça de Cristo, a submissão de Cristo, o poder de Cristo, o amor de Cristo. Então o ramo consciente, nada tem, nada posso, nada possuo. Difícil isso aqui, né? Nós vamos encontrar o quê? Um ego, um orgulho. Como? Eu sou diplomado, eu tenho diploma, eu fiz PhD. E Deus só usa vazios para que Ele possa encher. Traz as talhas. Que talhas? Vazias. Enche de água a minha palavra. E a minha palavra, que é viva e eficaz, transforma a água em vinho, porque eu sou o vinho. Eu sou o vinho inextinguível, que traz uma alegria inextinguível. Mas cadê a uva, Oswaldo? Sem uva. Ele é a videira verdadeira. Dele vem tudo. Amados irmãos, nós precisamos aprender que não somos nada, não temos nada, não possuímos nada. A maior dificuldade do homem, sabe o que é? Arrogância. Paulo sabia disso. Devido às grandes revelações que Deus tinha dado para Paulo, Deus colocou nele um espinho na carne para que ele não ensoberbecesse. Que ele achasse que ele era alguma coisa. Mas Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ela é a sua provisão. Ela é a sua libertação. Ela é o seu consolo. Ela é libertadora, transformadora, curadora de você. É a minha graça.
E Paulo vai dizer: trabalhei muito mais que vocês, mas não fui eu. Foi a graça de Deus. Daí 2 Coríntios vai dizer assim: não podemos fazer nada sem Deus. Ah, mas irmãos, como é difícil a gente entender isso. A gente atropela Deus, a gente atropela porque é o ramo sem estar na videira querer fazer alguma coisa. Ele só faz o que não deve diante do Senhor. Então, diante de nada, meus irmãos, olha a chamada. Deus chama Jeremias: Senhor, eu sou criança, eu não sei nada. Deus chama Isaías: olha, eu habito no meio de um povo impuros, eu sou um homem de lábios impuros, o que eu vou fazer? Ele chama Pedro, e quando está de frente com Jesus, diz: não chegue perto de mim, Senhor, eu sou um pecador. Difícil, amados irmãos, difícil. Mas Deus tem tratamento para mim e para você. O que é o tratamento de Deus? Cruz. Aí você vai entender por que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Amados irmãos, isso não é para salvação. Ninguém quer ir para Jesus. Ninguém. É a obra soberana de Deus. Ele está falando para discípulo. É voluntário. Do mesmo modo que ele chamou, Ciro falou: vocês podem ir. É voluntário. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas Oswaldo, como é que eu vou negar a mim mesmo? Tome a sua cruz. Ela vai tratar o seu ego. Ela vai tratar você. Quando, Oswaldo? Dia a dia. E siga Jesus. Porque senão não vamos seguir Jesus, não vamos seguir quem? O pregador. Estou seguindo uma doutrina. Vamos seguir a mim mesmo. Meu coração, eu sei, meu coração está dizendo que eu devo fazer isso. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso Pedro vai dizer: santificai a Cristo em vosso coração, para aquele que você ganhe a vontade de Cristo, as emoções de Cristo, a mente de Cristo na sua alma. O princípio único da dependência absoluta de Deus, absoluta e inalterável dependência somente de Deus, é a essência da vida cristã, frutífera, pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, nesse mundo. É a essência, fora disso não há fruto, amados irmãos. Você não pode tirar fruto da goiabeira jaca. A goiaba, ela é goiaba porque ela tem uma natureza da goiaba, que é Cristo. Ele ganha natureza. Nós só podemos dar aquilo fruto que é para Deus, para a glória de Deus, dentro da natureza de Deus. Ele energizando, Ele mandando a vida de Cristo, cada vez mais formada em nós. Mas tem que haver o quê? Tem que haver uma obediência, uma entrega a Deus. Um dos versículos difíceis do Salmo, são vários. Um é 139, o 33, 34. Outro, amados irmãos, o Salmo que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor. Ah, eu entreguei, Oswaldo. É o que nós fazemos, irmão. Parou o texto aí? Confia nele. Está dizendo: dependa dele, totalmente. E ele tudo mais fará. Se eu puder aprender a depender de Deus em todos os momentos da nossa vida, dia a dia, tudo caminha para a glória de um testemunho de Cristo. Fora disso, amados irmãos, nós estamos equivocados. Totalmente equivocados. Diante da circunstância. Porque, amados irmãos, não há maturidade, não há avanço, não há progresso espiritual, não há conformação com o caráter de Cristo,
se nós não permanecermos na videira. Nós fomos chamados, amados irmãos, e fomos enxertados na videira verdadeira, para depender dela, viver nela. Ele é a nossa vida, é o nosso oxigênio, é tudo. Nós devíamos dizer assim: nós nos movemos, nós não fazemos nada, se a mão do Senhor não está sobre nós. Não fazemos nada. Olha a videira, amados irmãos. O fruto é consequência do ramo estar absolutamente dependente da videira. Absolutamente. O inimigo, a carne, o mundo tenta nos tirar dessa vida de dependência, de união com Cristo. Tenta nos tirar. Você não precisa. Você tem os psicólogos, você tem os terapeutas, você tem isso, você tem isso, tem isso. Vai atrás disso. Como diz a irmã e outros irmãos contaram, vai no psicólogo, o casamento não está indo bem. Olha, você tem que ser feliz. Meses depois já separou. Porque empurra para separar. Não, amados irmãos, o fruto é consequência do ramo estar absolutamente dependente da videira. A função primordial da videira é a provisão total para o ramo, e para que este produza fruto na sua dependência. Toda a nossa provisão está em Cristo, qualquer aspecto. Por isso, João 15, ele começa de uma vida de união com Cristo. Depois, uma vida de união com os irmãos. Não a vida de união com os irmãos, amados, se não tem uma vida de união com Cristo. A sequência, ele vai dizer assim: uma vida de separação do mundo. E ele termina dizendo: uma vida de dependência do Espírito Santo. Nós queremos viver separados do mundo, mas não temos uma vida de união com Cristo? E a palavra de Deus diz: aquele que está em vós é maior que aquele que está no mundo. Mas eu não confio nele, não entrego para ele, como que eu vou vencer o mundo? O que vence o mundo é a nossa fé. Creia. Creia. A videira sempre faz o seu trabalho. Sempre, sempre, sempre. O trono da graça está lá. O sumo sacerdote está lá intercedendo por nós. Está escancarado o santo dos santos. Mas nós não vivemos lá. O ramo só tem de permanecer, receber dela a seiva, a sua vida, que é transformada em uvas, o fruto do Espírito Santo de Deus. E o fruto resume numa coisa: amor. Amor a Deus, e amor aos irmãos, e amor aos perdidos. Tem toda aquela, é um cacho com todas aquelas divisões lá: longanimidade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio. Todos eles falam a mesma coisa. Paulo vai exemplificar para mim e para você, na vida dele, o que é isso. Ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida de união com Cristo. Não vivo mais eu. É Cristo que vive. Cristo é minha mente, Cristo é meu coração, Cristo é minhas emoções, Cristo é minha visão, Cristo é meus ouvidos, Cristo é minhas mãos, Cristo é meus pés. A videira executou o trabalho, executa continuamente. Os ramos apenas têm que depender da videira e receber o que ela concede. A vida de Cristo, a vida de ressurreição, amados irmãos. Por isso Paulo, ele faz aquela colocação. Eu só vou ler para os irmãos.
Em 2 Coríntios 3, ele faz essa colocação. Ele diz assim: e todos nós, como rosto desvendado. Mas irmãos, tem coisas ainda que nós não estamos enxergando. E o irmão Eliandro falou outro dia, amados irmãos, que tocou profundamente. Já tinha estudado aquele texto de João 11, no final, quando Lázaro ressuscitou. Lázaro ganhou vida, mas Lázaro estava tudo envolto. Os seus olhos não está enxergando, não tem como andar, suas mãos estão amarradas, está tudo ali. E ele diz assim: vão vocês e desatem. Eu e você desatando a visão, as mãos e os pés dos nossos irmãos. Isso é vida de união com Cristo, de união com os irmãos, separação do mundo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando é um ato contínuo, não tira os olhos, fixo, contemplando o quê? Como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, a imagem como pelo Senhor, o Espírito, é o ministério do Espírito Santo, é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus. Mas como isso? Contemplando, permanecendo, não tirando os olhos. Todo o vento para lá e para cá quer que nós distraiamos, mas não. Fica firme no Senhor. Cristo deseja que em toda obra que você realiza, o próprio fundamento seja simples e bendita consciência de que Cristo precisa cuidar de tudo, e nós recebemos, obedecemos, dar fruto, que é Ele mesmo. Amados, temos o Espírito Santo em nós, em nosso interior. A seiva flui da videira continuamente, interruptamente para os ramos. Nós é que nos distanciamos da videira. Deixamos de depender de Cristo, de viver Cristo, de estar aos seus pés. Você pode servir, mas onde está Cristo? Marta é um sinônimo de serviço, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, Jesus repreende Marta. Marta, por que está ocupada com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. E isso nunca será tirado. Uma vida de Maria, de união com Cristo. União com Cristo para ouvir, para receber, para contemplar. Uma vida de união com Cristo na crise, quando o irmão morre, ela vai aos pés de Jesus. Uma vida de união nas dificuldades, nas crises que nós enfrentamos, mas uma vida de união, de adoração a Cristo, quebrando o vaso de alabastro, dizendo: o Senhor é o meu cabeça, eu sou tua serva e o Senhor é minha glória. É uma vida de união. Não fala de de Marta sobre isso. O meu Senhor Jesus deseja que eu assuma essa posição bendita de filhos de Deus e permaneça nele, dependa dele, esteja voltado para ele, numa simples e tremenda e absoluta dependência dele. Amados irmãos, que pretensão nós temos de viver uma vida cristã sem Cristo? Se o próprio Filho de Deus diz: nada posso fazer sem meu Pai, que pretensão eu e você temos a pretensão de ter uma vida de testemunho que glorifica a Cristo sem Cristo? Você sabe o que é isso, amados irmãos? É um templo sem arca. A glória de Deus não está lá. Nada, nada e nada. Jesus diz: vocês não podem fazer nada sem estar unido a mim, vocês permanecerem em mim. Por isso, amados irmãos, não há crescimento espiritual, não há avanço, nós continuamos criança. Por isso, não há crescimento pessoal, por isso não há crescimento na vida conjugal, por isso não há crescimento na vida familiar, por isso não há crescimento de testemunho da igreja. É preciso ganhar, amados irmãos, uma visão, sabe do quê? Do nada. Quem você é? Nada. O que você tem? Nada. O que você possui? Nada.
O que você pode? Nada, mas possuo tudo e posso tudo naquele que me fortalece, unido àquele que me fortalece. Ele é tudo. Será que nós temos a visão do nada? Por isso que nós fazemos as lambadas que a gente faz na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia. Porque nós somos muito. É nada. Não temos nada, mas temos tudo. E nós precisamos depender do tudo. E o tudo é videira verdadeira. E o tudo é Cristo. Ele é tudo em todos. Nós precisamos aprender a viver esse tudo. E esse tudo se aprende aonde? Em vida de união, de dependência e de permanecer em Cristo, na videira. 56 vezes João vai dizer sobre permanecer. João vai falar sobre vida, amor, vida, luz e amor. Ele é a nossa vida, Ele é amor, Ele é luz. E agora Ele diz para mim e para vocês, demonstre essa vida, sejam luz, amem. Não com a sua vida, com a minha. Não com a sua luz, a minha. Não com o seu amor, com o meu amor. Vivam. Segundo, amados irmãos, um profundo descanso que Deus vai prover todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Um descanso. Um descanso para quê? Para edificar a casa de Deus. Descanso para quê? Porque nós somos participantes de Cristo. Descanso para quê? Porque entramos no descanso de Deus, que é o seu Filho. E o que nós devemos fazer? Viver lá. Entrar no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho santo de Jesus. Fica lá. Viva lá. A vida de união com Cristo. Instrumento de provisão. Deus deu para mim e para você. Ele deu a sua palavra. Ele é um sumo sacerdote. E nós temos um trono da graça. Onde flui abundantemente, copiosamente graça e socorro na hora oportuna. A vida do ramo não é apenas uma vida de total dependência, e sim um profundo descanso. Se nós estamos dependentes do Senhor, há descanso. Eu não posso salvar meu filho, mas eu fico aqui no meu Senhor. O Senhor tem promessas para minha família, tem para minha vida. Eu fico aqui no Senhor, eu não largo dele. A primeira coisa que temos que fazer, sabe o que é? Descansar na sua suficiência plena de Cristo, nosso Senhor. Ah, mas irmãos, isso daqui não é TOD, é um processo. Porque Deus tem que vencer a maior barreira que não está no mundo, não está em Satanás, está em nós. Que é o quê? Nossa autossuficiência, autodependência, autoglorificação. Foi isso que ele fez com Jó. Antes meus olhos te viam, antes meus ouvidos ouviam falar, agora meus olhos te vejo, me abomino, vou ao pó, porque o mini Deus era eu mesmo. Se você deseja ser um verdadeiro ramo de Cristo, somos seus membros, e somos membros do corpo de Cristo. A videira viva, apenas descanse nele, entregue nele, receba dele e viva ele. Nos nossos relacionamentos, na vida conjugal, na vida da igreja, na vida nesse mundo. Viva Cristo. E deixe Cristo viver plenamente em você, em mim. E deixemos Cristo assumir, amados irmãos, a responsabilidade de suprir tudo que nós precisamos para ter uma vida de testemunho, de glória, do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
É Deus que produz o querer como o efetuar. Agora diz para mim e para você: vocês sirvam. Dentro do meu querer e dentro do meu poder para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, nós pedimos em Cristo Jesus. Mas aonde nós estamos dependendo de quem? Como, meus irmãos, as minhas inquietações e medos, tudo e todos, cuidado por Ele, o Senhor Jesus, quem age por nosso intermédio. Nós precisamos dele. Uma frutificação abundante. 30, 60, 100. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, eles não vão ver o que nós falamos, eles vão ver o fruto do testemunho. Nossos filhos é a mesma coisa. Nossos filhos não vão ouvir o que nós falamos. Eles vão ver o fruto. Quando Deus quis mostrar o fruto, Ele mandou o seu Filho. E Ele diz, o Verbo se fez carne, habitou, e nós vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio revelar quem? O Pai. A videira só dá fruto da sua natureza. Ah, isso daqui é de Cristo, mas não confere com Cristo. Não tem natureza de Cristo. Mas eu tenho uma outra fruta aqui. Mas o pé de jabuticaba, mas tem uma jaca. É muito maior, mais bonito. Alimenta mais. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. A única coisa que nos alimenta é a seiva que vem de Jesus. É a sua natureza e sua vida. Fora disso, amados irmãos, nós não temos. Por quê? O meu Pai cuida de mim e cuida de vocês. Foi isso que Jesus disse. Meu Pai cuida de mim, Ele cuida de vocês. Deus, o Filho, o Espírito Santo e os ramos nele dá fruto, mais fruto e muito fruto, porque é uma vida ascensional. E João vai responder isso aí: convém que Cristo cresça e que Oswaldo desapareça. Irmãos, nós não gostamos disso. Nós gostamos que o Oswaldo apareça. Ei, Oswaldo, você é bom, né? Conhece, está falando bem, né? O diabo fala para mim todo dia isso aí. Bom é o Senhor. Bom é Jesus. O resto, amados irmãos, é o homem. É a glória do homem. A seiva de videira divina nada mais é senão o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, se você crê, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele diz, estou falando sobre o Espírito Santo de Deus que vocês vão receber. E que vai habitar em vocês. E o Espírito Santo de Deus jorra o quê? A vida de Cristo. A vida de Cristo. O que precisamos, amados irmãos? De alguma coisa a mais? Quarto, a vida de íntima comunhão com Cristo. Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é amor, Ele é vida. É uma vida de permanecer. A tempestade vem, a gente permanece. As dificuldades vêm, a gente permanece. As incoerências da nossa vida vêm, a gente permanece. As perplexidades, como? Como aconteceu isso? Como? Na minha casa? Nunca! Permaneça. Fique firme. Fique na videira. Ela vai suprir todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Uma intimidade com Ele, uma vida voltada para o Senhor. Preste bem atenção, amados irmãos. Nós temos dois caminhos. O caminho de Ló e o caminho de Abrão. Ló olhou as campinas. Vou ficar rico. Mas Ló esqueceu uma coisa. Cadê o altar?
ele só tinha tenda. Olha Abrão. Abrão, não olhe para Campina, olhe para os céus. Permaneça em mim. Vida de união comigo. Continue elevando o altar e a tenda. Porque uma vida cristã sem altar, sem Cristo, sem consagração, nos aproxima da onde? Sodoma e Gomorra. Mas uma vida de crescimento, de união com Cristo, nos aproxima do Monte Moriá, Calvário. Calvário, amados irmãos. O Senhor Jesus anseia por essa comunhão. Deus anseia, tanto é que Ele diz: entrai, entrai, entrem no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Entrem, vivam lá, adorem lá, tenha comunhão lá. Uma vida de redenção absoluta a Cristo. A vida do ramo é uma vida de rendição absoluta a Cristo. Olhe a vida de Jesus, uma rendição absoluta ao Pai. E nós, como os filhos de Deus, uma vida de rendição absoluta ao Filho. E se nós temos uma vida de rendição absoluta ao Filho, nós temos uma vida que glorifica ao Pai. Através do quê? Dos frutos. Os frutos. Permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, permaneçam no meu amor. E vocês vão dar muitos frutos, e esses frutos vão glorificar a Deus, o meu Pai. Queremos isso? Queremos ouvir a doce voz do Espírito dizendo assim: você não é nada. Queremos ouvir isso. Você não tem nada, você não possui nada. Porque tudo que está fora do meu filho não presta. A sua boa eloquência, o seu conhecimento bíblico não presta se não for meu filho. Se não levar você para o meu filho, se não levar você a ter uma vida de dependência do meu filho, se não levar você que você nada pode fazer sem ele. Pequeno ramo, você tem alguma coisa a fazer além de produzir fruta e uva? Por que tem o ramo? Para produzir fruta. Pode ser uma, graças a Deus, é fruto da videira. Pode ser duas, três, graças a Deus. Você está permanecendo em Cristo, permanecendo na sua palavra, permanecendo em seu amor. E Deus, você tem recebido mais e mais, porque os impedimentos Deus tem tirado dos nossos corações, para que eles sejam encharcados de Cristo e da vida de Cristo. Qual é a sua relação com a videira? Qual a nossa relação com Cristo? Se tem uma boa relação com o pastor, se tem uma boa relação com o ancião, se tem uma boa relação com os irmãos da igreja, se tem uma boa relação com todo mundo, mas meu amado, qual a sua relação com o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo? Qual? Estou totalmente entregue à videira, e ela pode me conceder tanta ou tanta, pouco ou mais seiva. Quanto mais eu permaneço, mais seiva. Quanto mais eu rejeito, menos seiva. Quanto mais eu entrego, mais a vida de Cristo. Quanto mais eu não entrego, menos a vida de Cristo e mais a vida do Oswaldo. Então, tão pouca seiva quanto quiser. Deus está dizendo para mim e para você: estou à disposição de você. Aí está a videira, o manancial de água viva, está aberto. E nós colocamos diante de Deus: videira, faça de mim o que o Senhor quiser. Aí é pagar o preço. E aí, amados irmãos, está a dificuldade.
preço do nosso comodismo, do preço do nosso achismo, do preço que nós achamos, eu acho que é isso, acho que é aquilo, o preço de, estou bem assim, não quero me incomodar. Não quero relacionar com os irmãos porque eu não quero ter problema, dificuldades. Não, eu gosto de ir para uma assembleia, sentar e ir embora para casa e está tudo bem, porque se eu não entrar em contato com ninguém, eu não vou mostrar quem eu sou. Porque Deus vai nos provar, colocando irmãos que vai nos cutucar. Aí nós vamos mostrar quem nós somos. Se nós estamos na videira ou nós estamos em nós mesmos. Irmãos e irmãs, nós precisamos dessa rendição absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ganhar essa dimensão, amados irmãos. As outras coisas, esquece. Todas as outras coisas são consequência de uma rendição absoluta a Cristo. Sem restrição. Eu me rendo, mas... Não. Um escravo de Cristo não tem retificação nenhuma. O escravo de Cristo não reivindica deste mundo o que o mundo jamais pode dar. O escravo de Cristo, ele ouve, ele obedece, ele se rende. A sua vontade é a vontade do seu Senhor. A sua mente é a mente do seu Senhor. O seu pensamento é o pensamento do seu Senhor. O seu coração é o coração do seu Senhor. A sua mão é a mão do seu Senhor. O seu andar é o andar do seu Senhor. A sua visão é a visão do seu Senhor. Ele está totalmente rendido, entregue, completamente, sem restrições ao seu Senhor. Sem restrições. Irmãos, como nós restringimos? Eu vou amar meu irmão, mas se o seu meu irmão for diferente. Irmão, se Deus fizesse isso comigo, com você, eu seria fulminado. Nós somos equivocados a tanta coisa, irmãos, mas tem que pagar o preço. Nós amamos porque Ele está em Cristo. Nós amamos por causa de Cristo. E o resto é lixo. Mas Ele é irmão em Cristo. Ele foi lavado com o mesmo sangue. Ele foi incluído na mesma morte. Ele foi incluído na mesma ressurreição. Ele foi incluído na mesma família. Ele foi incluído no mesmo povo. E o seu nome está no mesmo livro, escrito nos céus. Nós levantamos bandeiras de separação. Eu lembro até hoje, nós estávamos numa assembleia, eu e a Regina. Coitado, a gente tem compaixão porque realmente a gente andou assim. Aí ele foi orar, ele diz assim: obrigado a Deus, porque eu faço parte da amada igreja presbiteriana. Meu Deus do céu. Um seminarista. Coitado desse irmão. E é irmão. Uma falta de visão, irmãos, do que é um filho de Deus, o que é a igreja de Cristo. Não tem visão. E nós também, amados irmãos, precisamos ganhar mais visão. Quando a gente fala em apostasia, não fica olhando para o vizinho. Olhe para mim e para você, nossos corações, se não estão apostatando, negligenciando a palavra de Deus. Não nos firmando cada vez mais na palavra de Deus. Incredulidade. Nosso viver é como posso agradar o meu Senhor. E eu só posso agradar a Deus através da vida de Cristo. Fora disso, ninguém agrada a Deus. Mas irmãos, que bênção nós estamos procurando, né? Terminando. Cantares tem uma coisa preciosa. Se você prestar atenção, é aquele crescimento. Começa por onde? Por nós. Por nós. Mas Deus vai trabalhando. A noiva diz assim, só para você prestar atenção. Ele diz assim: estágios do amor a Deus. São estágios.
Do mesmo modo que o cântico dos degraus. Deus vai tirando as misturas, se nós permitirmos. Deus vai dando visão de quem? Dele, sua santidade, e de nós, que precisamos do quê? Arrependimento. Não se fala arrependimento. Por que arrepender do quê? Nós temos uma boa igreja, uma boa... Arrepender do quê? Sabe o que ela diz? No 2,16 ela diz assim, presta atenção. Diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Fala de quem aqui? Está centrado em quem? O meu amado é meu. E eu sou dele. Não é para inverter aqui? Eu sou dele. Por isso, ele é meu amado. Criança espiritual. Imaturidade. Agora presta atenção ao crescimento. Olha o 6,3. Olha lá. 6,3. Olha o que ela vai dizer. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, apacenta. Vai crescer mais um pouco. Vamos para o 7:10. Olha o que ele diz. Eu sou do meu amado e ele tem prazer em mim. Está crescendo ou não? Saudade aqui é prazer. Prazer. Agora é nada de si ou para si, mas tudo é para ti, é para ele. E sabe o que ele fala para o seu amado? Olha só. Vem, ó meu amado, 11. Saiamos ao campo, passeamos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, e se brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Devoção. Mas olha a continuação. As mandrágoras exalam o seu perfume. E as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos, velhos, eu tos reservei ao meu amado. Todo fruto é para ti, porque é de ti, é para o Senhor. Então, nós permanecemos na videira, rendemos a videira, uma renúncia, e a videira nos enche da sua seiva, do seu espírito, e ali vem os frutos. Esses frutos são para Ele, porque os frutos mostram a glória dele, que Ele fez num miserável pecador como eu e você. Amados irmãos, vamos parar por aqui. Nós precisamos aprender a render, permanecer em união com Cristo. Mas se gravar na sua mente e no meu coração, você não é nada, você não tem nada, você não possui nada. Mas se Cristo possui você, você tem tudo. Ah, amados irmãos, uma vida de comunhão, uma vida de união com Cristo. Que Deus nos dê, amados irmãos, a abrangência da sua palavra. Mas que nós não aprendamos. Se pode aprender e apreender.
Inês, a professora, sabe a diferença. Você pode aprender e não aprender nada, mas você pode apreender. Quando você apreende, muda o rumo da sua vida. Aquilo toca seu coração, toca profundamente a nossa vida. Nós precisamos aprender Cristo e analisar à luz de Cristo como é que está o rumo do nosso barco. Para onde ele está indo? Quem está dirigindo? Quem está sustentando? Quem está guiando? Quem está guardando das tempestades? Em quem nós estamos confiando? Que Deus seja misericordioso conosco e abra nossos olhos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.